Olá, sejam bem-vindos para mais uma mensagem, ainda na série onde trabalhamos sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e do contexto histórico. A você que nos acompanha através da Rádio 97, a você que nos acompanha também através do canal no YouTube, que a graça e a paz de Deus de Cristo possa alcançar você, que os frutos do Espírito possam fazer parte da sua vida, da sua família e dos seus familiares. Passamos algum tempo sem estar trabalhando no 97, também sem estar gravando para o canal do YouTube, apesar de estar gravando ainda para o Kawaii, TikTok, Instagram, vídeos menores, falando sobre a série Vidas que Falam, de personagens bíblicos que nos trazem lição de grande importância para a nossa vida, mas a série que trata do Espírito Santo, nós havíamos parado devido a algumas dificuldades no meu próprio aparelho celular, muito sobrecarregado, e não estava mais conseguindo suportar a grande carga de atividades. E também no final do ano sofri um pequeno acidente, então não foi possível estar indo a 97 trabalhar, e ficamos então mandando vídeos já gravados, né, para ser transmitido ou retransmitido ali na 97 e também para o canal no YouTube. Agora estamos retomando, graças a Deus, nossas atividades, não somente na 97, mas também seguindo, né, a série no YouTube que fala sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. E hoje, em específico, vamos estar trabalhando em 4 cartas: a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e as 2 cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. O que fala, né, nessas cartas sobre esse assunto, né, sobre esse tema, como eu tenho mencionado, de grande importância, né, para a nossa vida, não somente ser batizados com o Espírito Santo, ter os frutos do Espírito, podemos receber a inspiração, a iluminação do Espírito Santo de Deus para não somente entender a palavra, mas poder também proclamar, poder falar da palavra de Deus. Até porque, para finalizarmos a obra da pregação do Evangelho, aguardamos aí a chuva serôdia para o amadurecimento, para a colheita final, e assim poder preparar-nos de maneira abundante para a volta de Jesus. Quero convidar você, neste momento, a termos uma palavra de oração, preparando assim para a mensagem. Eterno Deus, amorável Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela iluminação do Espírito Santo, os frutos que tratam do amor, da paz, da bondade, da longanimidade, a mansidão, a fé, que possa estar presente na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo ou assistindo essa mensagem, na vida da família, dos familiares, e que a cada dia em Cristo Jesus sejamos muito mais que vencedores. Nos ajude a entender a mensagem, estarmos dispostos também a colocar em prática nossas vidas. Essas bênçãos te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, e sempre com uma pergunta inicial, que é normalmente a maneira como é apresentado o Espírito Santo na Palavra de Deus: Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Só lembrando você, que pode estar acompanhando aí através da rádio ou do YouTube, nós temos também a rádio web, com mensagens diárias, temos as outras mídias, como eu falei, com vídeos menores, né? O Kawaii, TikTok, Instagram, o Facebook e até mesmo no próprio YouTube, né? Nós temos continuado a gravar, né, séries com vídeos menores, 3, 4 minutos. Você pode estar também acompanhando uma outra temática diferente, né? Vidas que Falam, estudando a personagens bíblicos e seguindo a mesma sequência. Nós já terminamos o livro de Gênesis e agora estamos no livro de Êxodo, e assim, percorrendo assim a vida de todos os personagens da Palavra de Deus. Primeira mensagem, Filipenses capítulo 1, versículo 19, onde fala sobre oração e socorro. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, ele está tendo a certeza, a convicção de que
resultaria, ou que através da ação da igreja, ou de Cristo, do Espírito de Cristo, resultaria, através da oração deles também, da intercessão da igreja e pelo socorro do Espírito de Jesus, a salvação. E esse é o objetivo, né, pelo qual Cristo veio a este mundo. Veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E Paulo, escrevendo também, ele diz que nos tornou embaixadores de Cristo. Podemos também proclamar a mensagem de salvação, a mensagem de perdão. Falando sobre comunhão, ainda na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 e verso 2. O apóstolo escreve, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Completai a minha alegria, em algumas traduções, completai o meu gozo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, olha que mensagem, né, que ele escreve. Portanto, se há conforto em Cristo, quem pode confortar você, quem pode confortar a mim nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, né, como mencionei, final do ano passado, de agosto, do dia 21 de agosto até aproximadamente dia 26 de dezembro, né, passei por alguns momentos, quem sabe os mais difíceis da minha vida, né, um acidente moendo cana, né, mas graças a Deus estou recuperado, estou bem. Um segundinho, né, de descuido, me custou aí 4 meses, né, de tratamento, de cuidado, mas sempre tendo aqui o conforto em Cristo. Ele fala alguma consolação de amor. Então Cristo é aquele que nos consola, através do seu Santo Espírito, nos traz consolação de amor. Ele fala alguma comunhão do Espírito, porque a própria palavra menciona no Evangelho de João e em tantos outros mais, onde Cristo fala que Ele e Deus quer fazer morada em mim e em você em Espírito. Somos morada de Deus em Espírito. Falam de eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então somos vasos que Cristo quer usar para trazer-nos todo o amor, a paz, a esperança que Ele pode oferecer. Ele fala do conforto, da consolação, a comunhão do Espírito, ou entranháveis, olha a palavra, né? Entranháveis, estar entranhado ali, entranhados afetos, compaixões, ou compaixão daquela que Cristo teve por nós, ao deixar sua glória vir a este mundo, e a compaixão também que nós devemos demonstrar para com o nosso semelhante, para com aquele pelo qual Cristo deu a sua vida e derramou o seu sangue. Então, entranháveis afetos e compaixões. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Então, isso não é tão simples, né? Ter o mesmo modo de pensar. Só vamos conseguir ter o mesmo modo de pensar, isso dizendo no aspecto espiritual, quando Cristo fazer morada em mim e você em espírito. O mesmo modo de pensar, a mesma linha de pensamento, almejando a eternidade, né? O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Apesar, quem sabe, de sermos personalidades diferentes, distintas, né? Seja dentro de casa, o esposo, a esposa, os filhos, seja na própria comunidade, seja na comunidade espiritual ou escolar, de trabalho. É claro que temos a nossa individualidade, né? Mas no que diz respeito à espiritualidade, ao céu, precisamos pensar da mesma linha de pensamento, não haver divergências naquilo que nos conduz para a eternidade. O caminho que Cristo menciona, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse aspecto, precisamos estar alinhados. Em Filipenses, ainda capítulo 3, versículos 3, aqui Paulo fala sobre a verdadeira circuncisão. Circuncisão era um ato, né, que acontecia no contexto do Antigo Testamento, principalmente. No Novo Testamento não teve tanta distinção ou pelo menos destaque nesse aspecto. Estava passando por um período de transição em relação à circuncisão, e Paulo deixa bem claro
né? O que é a verdadeira circuncisão? Tá? Então ele fala, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então não é pelo fato de circuncidar o prepúcio, como no Antigo Testamento, né, que era a aliança que iniciou-se com Moisés, ou melhor, perdão, com Abraão, e depois Isaac, Ismael e todos os descendentes de Israel, Jacó, claro, Moisés. Moisés até inclusive passa por uma situação bem delicada, onde ele é chamado agora para libertar o povo de Israel, e ele negligencia algo tão importante que era a circuncisão do seu filho, né? E então mostra a aliança que hoje nós temos como essa aliança que adentra para os portais, no contexto de aceitação, o batismo, né? Onde Paulo até fala, circuncidados pelo batismo, onde somos batizados, nós somos imersos na água, representando então que morreu o velho homem e inicia-se uma nova pessoa. Como sepultados e ressuscita-se para a nova vida em Cristo Jesus. Assim como a circuncisão ela serviu como uma porta de entrada para aqueles que vinham para a fé da comunidade de Israel, o batismo também, para aqueles que aceitam a Cristo, ser batizados em Cristo, está recomeçando a nova vida. Então, o batismo representa isso, né? Ou ser justificados em Cristo como se nós nunca houvéssemos pecado. Estamos tendo agora uma folha em branco para escrever uma nova história. E então entra, depois do batismo, o período da santificação, o crescimento diário através do estudo da Bíblia, da oração, da comunhão, do serviço, e por fim, na volta de Jesus, a glorificação. Ele fala que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, não é uma questão mais de carne, simplesmente, porque assim como a circuncisão poderia ser algo simplesmente físico, o batismo também. O fato de eu ser batizado e você ser batizado não garante a você que automaticamente tenha a salvação. Mas é a porta de entrada, de aceitação, né, para uma nova vida. Colossenses, capítulo 1, versículo 8, fala sobre o amor no Espírito. Ele diz, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. O próprio Cristo, falando sobre os Colossenses, e, aliás, os Filipenses, os Colossenses, os Tessalonicenses, a maioria das cartas, né, do Novo Testamento, foram de comunidades que vieram para a fé. Os Filipenses, os Colossenses, né, da cidade de Colosso, Tessalônica, os Tessalonicenses, e assim os Coríntios, os Romanos, de pessoas que, na época, no contexto de Israel, eram considerados incircuncisos. Paulo até fala em alguns momentos, afastado da comunidade de Israel, sem esperança, quem sabe sem fé e sem Deus no mundo. Mas não que Deus quisesse assim. Deus não chama Israel para ser simplesmente eles o povo escolhido, mas para que Israel testemunhasse, que Israel pregasse, que Israel trouxesse as outras comunidades para a fé. A fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se tornou o Deus de José e o Deus que quer tornar também o teu e o meu Deus. Então Deus não determina simplesmente uma placa denominacional. Só vai ser salvo se for da comunidade de Israel. Se for de qualquer ismo que possa existir em nossos dias. Não. Deus faz uma promessa em Isaías 58, Isaías 56, onde ele menciona que a sua casa seria chamada a casa de oração para todos os povos. Então é o guardar os mandamentos, é temer a Deus e guardar os mandamentos, ter a fé de Jesus e a fé em Jesus. Então você que tem aí nos acompanhado, sabe, durante mais de 3 anos na 97, ou posteriormente, né, nas redes sociais, você dificilmente vai ver-nos estar falando aí de qualquer placa denominacional em si, né? Mas sim da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da sua importância, da sua relevância, os mandamentos de Deus, que é atemporal, para qualquer momento, para qualquer nação, para qualquer igreja, ele sim deve ser observado. Os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Aí sim você vai ver-nos estar defendendo isso. Então basta você dar uma olhada lá em Êxodo
20, Deuteronômio 5 e tantas outras passagens, só no Novo Testamento, mais de 50 textos que falam sobre os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os mandamentos, escritos não simplesmente objetivo em pedras, mas também na tábua do nosso coração, como escrito, deve estar ali, alicerçado, enraizado, enraigados na palavra de Deus, na nossa mente, na sua mente e no seu coração. Falamos da alegria no Espírito e a alegria do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Está escrito, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, escreve o apóstolo Paulo, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, ou entre vocês, o apóstolo escreve, por amor de vós, por amor de vocês, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Então, e aliás, a carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta que o apóstolo escreve, abrindo assim o que eu digo para os seus dias, para os dias do apóstolo, uma avançada tecnologia. Imagine o apóstolo que percorreu praticamente todo o mundo habitado, as principais metrópoles da época, as cidades de Filipos, Tessalônica, a Galácia, a Roma, onde ele é levado como prisioneiro, a Corinto, a Atenas, todas as cidades, ele tendo que ir e voltar com os meios de transporte, quem sabe, da época, navios ou cavalos, né? Ou carruagem, mas que não tinha as tecnologias que temos hoje. Então a carta era o meio tecnológico mais avançado para o momento e ele faz uso. Aliás, fiz uma pós-graduação que fala muito isso, que foi o apóstolo Paulo que difundiu essa tecnologia, que usou muito, não foi ele que inventou, mas que usou muito para proclamar, para pregar, para tirar dúvidas, como por exemplo na própria carta aos Tessalonicenses, onde há uma dúvida sobre o estado dos mortos, onde eles perguntam, questionam e o apóstolo escreve para eles, falando sobre o estado dos mortos, que não queria que eles se entristecessem como os demais que não tinham esperança. E ele então passa a falar que na volta de Jesus, ao ressoar da trombeta de Deus, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo estariam primeiro, e os que estiverem vivos seriam então transformados. Ele até fala, nós não precederemos, não vamos subir primeiro, que estiverem vivos para a volta de Jesus, não vão preceder, não vão subir primeiro daqueles que morreram em Cristo, quem sabe desde Abel até o último a morrer antes da volta de Jesus. Não precederemos, mas ao soar a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e assim então subirão para estar para sempre com o Senhor. Então serviu para isso, para escrever, orientar, aconselhar, tirar dúvidas, escrever sobre temas doutrinários e tantos outros assuntos. Tanto as cartas escritas a igrejas ou a pessoas, cartas pastorais, como escreveu a Tito, a Timóteo e assim por diante. Então aqui ele fala do Evangelho, fala das palavras do poder, a certeza, as tribulações, e ele diz que eles foram colocados para ser imitadores. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então se há algo bom, eu posso imitar, eu posso aprender, eu posso e devo fazer. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, aqui o apóstolo ele menciona a pessoa de Deus, de Jesus e dos anjos eleitos na volta de Cristo. Ele fala sobre a certeza da volta de Jesus, que era, quem sabe, um tema discutido, perguntado. O próprio apóstolo Pedro também, vamos falar, né, sobre o Espírito Santo na carta do apóstolo Pedro, onde ele fala que muitos questionavam, porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas continuam como a princípio. Ele fala, amados, não estranheis que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Mas ele é longano, não querendo que alguns se percam, ou quem sabe que todos venham se perder, mas sim que todos venham a ter a salvação. Então essa aparente demora, quem sabe é para dar a oportunidade para que você, para que eu e tantos outros venham conhecer a palavra. E ele diz, para confirmar os vossos corações,
para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Então ele menciona a pessoa de Deus, o Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoa de Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, com todos os seus anjos, aos quais ele diz que recolherão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que descansam em Cristo, serão ressuscitados. Porque até na carta aos Coríntios fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde ele faz essa pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então eles vão ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo para viver por toda a eternidade no novo céu e nova terra que o Senhor irá fazer. Espírito de Deus, onde é mencionado ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: portanto, quem despreza isso, despreza essa mensagem, não despreza o homem, não está desprezando aquilo que eu estou falando, ou que, quem sabe, um outro pregador, não importa, um professor, pastor, ou qualquer líder religioso, padre, não importa, não vai estar desprezando aquilo que o homem está falando. Não simplesmente precisa ter aí uma credencial, né, como mencionei algumas pessoas, mas eu quero um diácono, um presbítero, ou um membro, né, leigo que esteja pregando, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então o Senhor, ele nos concede o seu Espírito. Então você não vai estar desprezando a pessoa do homem que está falando, do apóstolo que escreveu, do profeta que escreveu, ou daquele que está interpretando, que está pregando a palavra, que está dando um estudo, que está mencionando a palavra de Deus, mas sim o Senhor que inspirou e que nos concede o Espírito Santo para entendermos a palavra e também colocar em prática o nosso viver diário. E ele fala também um ponto muito importante. O capítulo 5, versículo 19, ele fala: não extingais o Espírito Santo. Então você pode extinguir. O que é extinguir, né? Você não ouvir mais a voz do Espírito Santo. É como que você deletasse, eliminasse a sua vida. Eu até gosto de fazer uma comparação com aqueles que trabalham no campo, né? Eu gosto muito de trabalhar no campo, vivi minha vida praticamente toda no campo, apesar de hoje não viver tanto assim no campo, mas sempre que tem uma folgazinha eu estou ali. As minhas mãos ainda têm os calos, né, de trabalhar, quem sabe ali. Mesmo exercendo a profissão de professor, de trabalhar, de educador, mas sobrando um tempinho estou ali, trabalhando, porque gosto disso. Quando você vai trabalhar a primeira vez, quem sabe a sua mão ali fininha, né, então você vai dar ali os calos d'água, calo de sangue. Se você parar, ela volta ao normal, mas se você continuar, aquilo vai calejando, vai engrossando, de maneira que você não vai sentir mais dor. Então, uma comparação bem simples, né? Mas quem sabe em relação ao Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Você ouve hoje a palavra de Deus te fala: olha, filho, este é o caminho, você deve andar por ele. E você começa a endurecer, você começa a não dar crédito a isso. Não tem problema não. Uma outra voz, quem sabe, diz: não, segue aquilo que você achar melhor. Então, vai ficando mais distante essa voz, você vai extinguindo, você vai afastando a voz. É como que, aqui até diz, entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, você vai afastando isso e vai só ficando mais distante, até que você chegar ao ponto que a palavra de Deus diz: o pecado do qual não tem perdão. Qual é ele? Então, não é nem um pecado em específico, mas é quando você não ouve mais a voz do Espírito Santo, você não sente tristeza pelo pecado, você não se arrepende. A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 1, que Jó levantava as madrugadas, ele oferecia sacrifícios para os seus filhos ou para Deus, mas em nome de cada um dos filhos. Pode ser que meu filho tenha se afastado de Deus. E ele fala, pode ser que ele tenha blasfemado ou rejeitado. Então, blasfemar ou rejeitar, ou você não sentir mais o toque do Espírito, porque você afastou. Mas não é nenhum pecado, como eu vejo alguns, né? Infelizmente até pregadores, igrejas que acreditam que o blasfemar seja algum pecado em específico, quem sabe o adultério, quem sabe ou você não crer no Espírito, ou você
falar que determinadas pessoas que falam línguas não é do Espírito Santo. Então não é isso, por você não ter conhecimento, você falar ou cometer algum pecado em específico. Porque teve pessoas que adulteraram, Davi e outros tantos, tiveram, a mulher adulta é um exemplo disso. Cristo disse, vai, não peques mais. Então, se fosse assim, ela não teria mais perdão. Ou em qualquer outra situação que a pessoa venha falar mal contra o Espírito, ou contra Deus, ou contra Cristo, sem ter o conhecimento, mas está falando de pessoas que passam a conhecer a palavra e que ela, como no caso dos próprios sacerdotes, né, que disseram que Cristo estava expulsando o demônio por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, pessoas que tinham conhecimento, que outra vez está expondo Cristo, ou como se estivesse crucificando novamente Cristo pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, estão endurecendo o coração e que não querem, rejeitam, apesar de conhecer. Então, aí sim eu estou caminhando para o blasfemar, ou não ouvir, não aceitar, rejeitar. Essa é a palavra mais correta, entendeu? Rejeitar a mensagem da palavra de Deus, do Espírito Santo, deliberadamente, de maneira consciente. Então esse é o perigo, o grande perigo. Ainda no capítulo, agora entrando para o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 13, diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade, ou fé da verdade. Então, se tem algo que Deus elegeu, é para a salvação. Deus não nos predestinou para a perdição, como alguns falam, olha, creem na predestinação, que alguns foram predestinados para a salvação e outros para a perdição. Deus nos predestinou para a salvação, mas eu preciso aceitar para que isso se conclua. Assim como, quem sabe, no período eleitoral, muitos se candidatam, mas nem todos se elegem. Então, Deus nos predestinou para a salvação, ou seja, predestinou todos para a salvação, mas nem todos. Salomão escreve que o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu até acrescentei algo, até uso muito nas minhas avaliações. O tempo e a sorte pertencem a todos, mas nem todos sabem aproveitar. Temos 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias, né, biblicamente falando, ou matematicamente falando, né, a matemática trabalha nesse contexto aí, não 365, mas 360, ou 365 também, você pode usar sem nenhum problema, dias por ano, mas nem todos usam da mesma maneira, tá? Não aproveitam da mesma forma, então por isso os resultados são diferentes. O tempo e a sorte pertencem a todos, mas nem todos sabem aproveitar, nem todos aproveitam como deveria. Quem nos consola? Ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Então, quem nos consola? Deus e Cristo. De que maneira? Através do Espírito Santo, aqui diz bem claro. E o próprio, você pode ler depois, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 16 e 17. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. Quem é Deus? É o nosso Pai. Ele nos amou, em graça nos deu eterna consolação, boa esperança. Console os vossos corações e confirme em toda boa palavra. É essa a mensagem. Não há consolador como Cristo, Deus, aquele que, os únicos, né, que podem nos batizar com o Espírito Santo, Deus e Cristo. Cristo diz, João Batista ao batizar, né, Cristo ele fala, virá um que eu não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo. E Cristo fala, qual é o homem que se o filho pedir peixe vai lhe dar uma cobra, pedir pão vai lhe dar um escorpião? Então o Senhor dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Em Atos 2, versos 33, em todo o desenrolar do Atos 2, ao cumprir o dia do Pentecostes, ao conceder o Espírito, Cristo fala que ele passa a rogar, juntamente com os discípulos, aqueles 10 dias de oração, e recebendo a plenitude de Deus, derrama, concede aquilo que vedes e ouves, ou seja, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Graças a Deus te alcance, a você, sua família e familiares, que venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus a cada dia. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amorável Pai, graças rendemos pela mensagem. Suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos crescer a cada dia em graça, em verdade, aguardando-nos e abreviando-nos para a volta de Jesus. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.